O amor de Deus faz a diferença em todo ser. Fazer o bem sem olhar a quem. Empatia, amor ao próximo e humildade transformam a todos e nos faz refletir sobre a unidade. Começa agora, podcast Somos Um. Tudo é possível através da unidade com Deus. A apresentação, Pastor Eduardo Machon e Lívia Rangel. Realização, Igreja SEI Maricá, Rio de Janeiro. Fala, galera! Que delícia! Mais uma noite em nosso podcast Somos Um. Graça e paz. Graça e paz, queridos. Deus abençoe. Que bom estarmos juntos. Mais um podcast, mais uma terça-feira. Estamos juntos aqui em unidade, em comunhão, para participar desse programa que tem sido bênção de Deus em muitas vidas. E isso, por causa de vocês também que estão aqui com a gente. E que Deus abençoe sua vida. E que bom que a minha rainha está aqui, né? Porque semana passada não pôde estar aqui, o amor da minha vida. Mas graças a Deus hoje está curada, restaurada, abençoada. Chegando lá, Eduardo. Isso aí. Chegando lá. Bom, já quero te chamar para participar com a gente através do nosso Zap. 2199-532-7705. Me diz aí, tá frio aonde você está? Porque, gente, eu não lembro de um início, final de agosto para setembro tão frio como a gente tem vivido nesses dias. Por isso até que eu não pude estar semana passada, ainda estou um tiquinho resfriada, mas já melhorando aí, graças a Deus. Manda aí esse link para todo mundo, compartilha com geral, porque hoje a nossa conversa vai ser para lá de especial. Eita. Vai estar conosco o pastor Leônidas Duarte, compartilhando com a gente sobre o projeto Bom Samaritano. Você conhece? Vai lá no Instagram e já procura lá. Bom Samaritano, e é o que a gente vai falar nessa noite. Com certeza, uma noite especial, onde nós vamos estar ouvindo um testemunho muito abençoado. E o foco da unidade, né, de você entender o que é você ser um e da importância de você romper fronteiras para que você possa viver em unidade. Que às vezes a gente pensa que isso, não, eu só posso ajudar o meu próximo, quem está próximo, quem é o seu próximo? O próximo é quem está aqui do seu lado, quem está junto com você. O próximo são tantas pessoas que podem ser alcançadas através da sua vida. E hoje nós estaremos ouvindo, né, esse testemunho do pastor Leônidas Duarte, pastor que é benção demais, muito conhecido, é famoso aí, né? Esse cara é famoso. É tio. É meu tio, isso aí, por isso que eu sou bonitão desse jeito, porque ele é meu tio. Então, com certeza, seremos muito abençoados, com testemunho abençoador demais nessa noite para nossas vidas. E para a gente começar, quero compartilhar com você uma palavra que está lá em Efésios, não, gente, já comecei mal aí, ó. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. E aí já quero começar aguçando o seu coração nessa noite. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se. Se, porém, lhe der nada, do que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Eita. E talvez aqui nesse texto esteja uma das aplicações sobre a teologia do cristianismo, Isso né? aí. A fé, ela faz parte, né, da nossa crença, do que move o nosso coração. E muita gente lê esse texto aí e pergunta, então o que é mais importante? A fé ou as obras? E em momento nenhum Tiago fala sobre importância. Tiago fala sobre unidade, sobre a essência do andar juntos. É impossível a gente ser alcançado por Deus. É impossível a gente declarar que a nossa vida pertence a Ele e passar
invisível às circunstâncias ao nosso redor, né? Não ser movido pela dor do outro. A gente percebe que a fé, ela te movimenta, ela leva você para frente, ela te impulsiona a você viver coisas além daquilo que você possa verdadeiramente pensar ou imaginar. Porque quando você é movido pela fé, de aceitar Jesus, de entregar o seu caminho ao Senhor, de viver para Ele, você vai começar a entender que Ele vai criando situações, que Ele vai te mostrando caminhos para que você possa exercitar a sua fé. Por isso que a fé sem obras, ela é morta. Então, se você não for movimentado pela fé, para poder você abençoar o seu próximo, você buscar essa unidade em abençoar pessoas, ela acaba sendo morta, acaba sendo em vão daquilo que às vezes você tem pregado e não tem vivido. Por isso que a fé, nós temos que viver a palavra para viver em fé. Ela é a prática, né? Isso e eu aí. adoro esses versículos que causam, assim, um burburinho, né? Porque tem gente que vai falar assim, eu sou uma pessoa de muita fé, né? Mas eu oro, eu vou à igreja, eu dou meu dízimo, eu sou uma pessoa que creio e tal. E aí Tiago, tipo assim, com a foice espiritual dele, ele vai lá e escreve no versículo 19, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Então, olha só, o tapa sem mão que Tiago dá a gente. Você também crê? Também, Satanás também crê em Deus. Não é só isso. Tem algo a mais. Mergulhar no Senhor é algo a mais. E aí, Tiago, né, ele vai falar no versículo 22. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Eita, eu costumo glória. falar, Eduardo, sobre unidade nesse aspecto. Quem vai ver Jesus através de mim, né? De que maneira que as pessoas irão ver Jesus? Jesus não vai vir, né, sei lá, voando na nuvem, surfando, né, vindo aí com um monte de arcanjo, Não, gente, Jesus não virá se manifestar para alguém dessa maneira. A manifestação na presença de Deus hoje é através de nós. Através da sua vida, você se permitir ser usado por Deus para abençoar o seu próximo. E de que maneira Jesus tem sido visto na sua vida? A sua declaração de fé, né? Eu amo o Senhor de todo o coração, eu confio, eu creio. Mas de que maneira as pessoas estão contemplando Jesus na sua vida? Será que você está ignorando, né, a dor do outro? Será que você está ignorando a necessidade de um vizinho, talvez perto de você? Nós somos chamados a viver uma vida de fé e uma vida de derramar essa fé no nosso próximo. E como nós precisamos verdadeiramente derramar do nosso próximo, derramar na vida de pessoas aquilo que Deus tem feito e realizado em nossa vida. Amor, não dei boa noite, William. Oi, William. Grande William! Esqueci noite, de tudo você, bem? querido. Boa Como é noite, que vocês queridão. estão? Bem? Deus Fala abençoe. sério, você ficou com saudade de mim de novo? Fiquei. Ah, assume. Que Deus te A gente abençoe, assume, né? querido. Assume. Ó, já manda mensagem pra gente que o William vai direcionando tudo aí. De novo, hein? Nosso zap é 21-99532-7705. Pode mandar áudio, gente. Pode mandar pergunta. Manda um boa noite. Já pode mandar pergunta pro nosso convidado. Ele já vai estar aqui com a gente Isso daqui aí, a vai estar pouco. daqui a Já pouquinho tem com a alguma gente. coisa aí, William, pra nós? Já, na verdade. Que Opa. delícia! Deixa eu ver aqui. Francisco Valadão. Aqui Grande falando com a Francisco. gente. Teve com a gente na semana passada, não foi? Teve com a Foi, gente semana sim. passada. Graça e paz, mas você está bem acompanhado com a minha beleza. Olha, Francisco, É, você vai dar Francisco ruim, hein? Valadão. Abraços, William. Abraço pra você também, Francisco. Beijo, Grande querido! abraço, Franciscão. É isso. Mais alguém? Não, por enquanto. Mais alguém? Não, por enquanto. Então, ó, vou deixar para a Lívia fazer essa chamada. A pessoa especial vai estar com a gente hoje. É um presente de Deus, a participação dele com a gente aqui. E com certeza vamos ser muito abençoados. Quero convidar, então, para participar do nosso podcast Somos Um, o pastor Leônidas Duarte. Ei, tá ouvindo? Sim, tô ouvindo. Graça e paz, querido. Que Paz, prazer te queridão. receber Paz, aqui. paz.
Que maravilha! Já começamos bem. Ah, é? Gostei muito aí do texto que Lívia leu, Amém. porque quem fala, né, é Tiago. Quem é esse Tiago? Tiago nada mais, nada menos que o irmão de Jesus. Isso esse aí. Tiago que escreve isso é irmão de Jesus. Então ele conhece bem o irmão dele. Alguém que E ele, viveu, no né? capítulo- Esse dia a do lado. dia do servir. Exatamente. Então, Tiago ele remonta ao evangelho prático, aquilo que você falou, né? Isso aí. E se você ler o capítulo 1, ele fala da verdadeira religião, né? E atender órfãos e viúvas nas suas necessidades, nas suas tribulações. Essa é a verdadeira religião. Fazer Então, podcast com atender o as pastor pessoas é nas assim. suas É isso aí. necessidades. Teologia pura. Né? Ele nem se apresenta, ele já prega, né? Pastor, Já tô pregando. pastor Alguém já aceitou é aí? nesse nível, né? Com Se certeza. alguém aceitou, pode ir para você. Já teve efeito. Nível up já. Ó. Então se apresenta aí, Leônidas. Eu não vou te chamar de pastor Leônidas, não, tem problema? Problema nenhum. É só vocês repararem se eu chamar do Du, ao invés de pastor Eduardo. Também Isso é difícil aí. chamá-lo de pastor Eduardo, porque para mim ele será sempre meu eterno Dudu. Oh, né? que coisa boa. Ainda bem. Primeiro eu quero agradecer o carinho de vocês dois, né? O carinho já de sempre, já de muito tempo. Agradecer o respeito, a confiança, porque às vezes a gente agrada os de fora, mas não agrada os de casa, né? E a gente, Verdade. graças a Deus, tem esse privilégio de viver bem em família. E eu já me apresentaram nisso aí, né? Tio Eduardo, só sendo Tio Eduardo, aí eu já estou com a Já porta é o aberta suficiente. para falar aqui um monte de coisa, né? Já comecei bem, entrei bem aqui, né? Sendo Tio Eduardo. E tenho 59 anos, 32 ou 33 deles no ministério. Glória a Deus. Trabalhei em Portugal e Espanha durante 5 anos. Fundei uma comunidade terapêutica e levamos aí 20 e tantos anos funcionando, uma comunidade para dependentes químicos. Isso. Fundei um trabalho também da uma MCE, a Missão Internacional, que eu trabalhei na Europa e eu fui representante dela aqui no Brasil durante muitos anos também, 20 e tantos anos. Amém. Fundei a Remar do Brasil, trouxe da Espanha para cá a Remar do Brasil, que hoje a Remar é muito grande, está em 70 países, aqui no Brasil bem grande, e hoje eu estou servindo ao Senhor lá em Moçambique, uma aldeiazinha pequena lá em Moçambique, e Deus está fazendo grandes coisas naquele lugar tão pequeno. A gente pode dizer, então, que não sei se você buscou ou não, mas que seu coração sempre foi um coração missionário. Eu me converti ouvindo um pastor muito querido, que está vivo até hoje, né, um parceiro meu, eu chamo ele Pai Estor. Eu me converti ouvindo de missões, né? Eu vibrava com aquelas histórias que eles contavam, né? Aquilo mexeu demais comigo. Então, quando eu me converti, já fui nessa vibe e estou até hoje. É uma vibe bíblica, né? É um chamado para todos, né? Você desde ser, mesmo você sendo novo, né, no Evangelho, você já foi logo mergulhando, né, na vida de fé, na vida do serviço, né? Hoje, já voltando à teologia, Lívia fez uma brincadeira comigo aí, né? Voltando à teologia, hoje, quando as pessoas se convertem, elas se convertem porque foram na igreja ou foram até Jesus buscar algo para ele. Isso. Mas essa não é a ideia bíblica. A ideia bíblica é você ser bênção para o outro. É pensar no próximo, é no outro. Então, eu acho que nós temos que mudar um pouco o nosso foco de mensagem nos púlpitos. O centro não pode ser o homem, o centro tem que ser Deus. Isso. Tem que ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro de toda a Bíblia, ele é o centro dela. Então, a gente tem que, quando pensa aceitar Cristo, é pensar em que eu posso ser útil, o que eu posso fazer, entendeu? Para ajudar o próximo. Essa é a ideia. Não pensar só nas suas bênçãos, mas pensar em ser bênção antes de buscar as suas bênçãos. Na verdade, aquilo que é derramado na sua vida, você já logo tem que derramar na vida do seu próximo, na vida da pessoa que está ao seu lado, né? Essa é a ideia. Senão você fica um mar morto. A própria ideia do Somos Um, ela surgiu muito nesse sentido, né? Essa igreja voltada para si. É uma igreja que atende a necessidade, a igreja que ministra uma bênção, é a igreja da porta de emprego. Que só fornece. A igreja do milagre. Não que isso não seja bíblico, mas que isso não é a essência do evangelho, né? Eu costumo pensar, Leônidas, muito nesse sentido.
de que maneira eu revelo Cristo, né? E eu não revelo Cristo nas minhas vontades, mas eu revelo Cristo através do outro. Isso. E a sua vida tem sido isso, né? A experiência que você teve com o próprio centro de recuperação, então, foi um derramar muito profundo na vida desses homens, né? Durante quantos anos, mais ou menos? Desde Portugal até o Brasil? Você tem ideia do tempo? Eu fui para Portugal, faz a conta, em janeiro de 91. Faz aí, Eduardo, não sou boa de conta, não. Janeiro de 91. Então, nós estamos em 2022. 32 anos. Isso, 32 anos de estrada. Isso. Então, mais pouquinho tempo, né? Pouquinho tempo. 32 anos aí mergulhando, derramando Cabelo na branco, vida, na né, do outro, né? Nesse meio tempo, como que surge Moçambique nisso, gente? Né? Da onde que de Portugal, Brasil, essa ponte aérea fica tão doida e ela vai parar em Moçambique, na África? Olha, essa é uma pergunta que eu particularmente gosto de responder, porque eu digo o seguinte: se eu não fosse crente, eu me converteria ouvindo uma história dessa. Entendeu? Amém. Porque é uma história... se alguém duvida que Deus fala ainda hoje, que Deus revela ainda hoje, se alguém duvida disso, não vai acreditar na minha história, que eu vou contar agora, né? Porque até eu tive dificuldade de acreditar nessa história, depois que eu fui ver. Bem, obviamente, eu vou ter que resumir essa pergunta, não é isso? Vou tentar resumir. Aí eu acho que você conhece a história, né? Mas eu vou tentar. Mas faço questão. Faço questão que o pessoal ouça, porque ela é muito impactante. Não tem importância, não. Qualquer coisa tem o podcast Leônidas Parte 2. Porque inclusive, nós começamos do fim, né? A África agora foi o fim, né? Mas eu tenho a história, como eu fui para Portugal, né? O Eduardo aí, a Lívia conhece, como eu fui e tal, mas hoje, como eu fui parar em Moçambique. Sempre, eu acho o seguinte: a obra missionária ela começa primeiro com obediência, não começa com dinheiro. Algumas pessoas tem que ter dinheiro, não, começa com obediência. Amém. E milagre começa com obediência. Uau. Você obedece, você vai ver milagre. Se você não sai da sua zona de conforto, você não vai ver muita coisa acontecer ou nada. Eita, primeira chamada do podcast. Segura aí. Hoje tem. Hoje tem, fica à vontade. Bem, é o seguinte, como eu disse, eu trabalhava no Servo, trabalhava na MCE, representava a missão cristã europeia aqui no Brasil, né? Eu fui o fundador dela aqui, o presidente, mas depois eu passei a ser o diretor da MCE Ibero-Americana. Então, qual era a minha função? Onde tinha eventos com qualquer grupo de língua espanhola, eu estava. O fato de ter morado na Espanha e falar bem espanhol, eu fiquei com essa representação. Então, ia para a Colômbia, para os Estados Unidos e fazia essa representação lá. Uma posição até bacana, né, Leônidas? Né? Conhecido, Poxa, viajava, né? Conheceu muitos países, podia pessoas influentes, morar ainda, né? Podia. Estava assim, em termos ministeriais, humanamente falando, estava bem. Tá bombando ele, ó. Tá bem. Então, ali eu vou parar por ali, tá tudo bem. Bem, eu um dia chego de viagem da Croácia e vi aqui alguns e-mails. Dentre os e-mails para responder, tinha um e-mail de um africano me pedindo, eu entendia que no e-mail pedia ajuda. E eu respondi para ele, achei que foi simpático, né, mas ele ficou assustado. Disse para ele que ele encontrou a pessoa errada, porque eu não era pastor de uma igreja local, já tinha sido, mas não sou pastor de uma igreja local, não podia ajudá-lo, pedir oferta para ele. Eu era diretor de uma obra social, que tinha que levantar R$20 mil todos os meses, que era o Servo. E ainda por cima, meu trabalho era na Europa, inclusive eu estava acabando de chegar da Europa agora, não tinha nada a ver com África. Eu falei, meu irmão, me desculpa, mas você encontrou a pessoa errada. E ele então me responde dizendo que o fato de eu estar respondendo o e-mail significava que eu não era a pessoa errada, porque Deus não se engana. Bem, que Deus não se engana, eu sei. Mas que nós nos enganamos, eu também sei. Eu fiquei sem entender muito bem. Então, a conversa de e-mail passou para o Facebook passou para o WhatsApp, e eu então lhe perguntei, mas
como que você me encontrou? Quem falou de você para mim? Porque isso é normal, ela tem QI. Quem Claro, indicou, né? você Claro. Da onde veio esse e-mail? Aleatório demais, né, até então, né? Muito aleatório. Eu falei, quem passou? Quem te falou do meu nome com você? Então, ele me contou essa história, que eu passo a contar agora para vocês. A história que ele me contou é o seguinte: ele falou que era um crente comum, normal lá do país dele, e numa bela noite, Deus deu um sonho para ele e mandou ele na praça da cidade. Essa cidade chama-se Quilimane, que é a capital de uma província lá em Moçambique. Ele foi lá na praça dessa cidade e viu uma fila gigantesca de órfãos e viúvas, literalmente com fome. Essas viúvas, essas crianças ganhavam um pão assim de 200 gramas, que era a refeição dessas pessoas durante todo esse dia. Mas só que esse povo ficava na fila do amanhecer até o pôr do sol, e era doada, ainda existe essa fila, os muçulmanos que fazem essa doação. Ele viu aquilo, ficou sem entender porque que Deus mandou ele lá. Voltou para casa, passa um certo tempo, Deus pergunta se ele poderia receber esse povo na casa dele. E ele ficou aí mais louco ainda, sem entender isso. Ele vivia também, passava muita privação, né? Um homem crente, fiel a Deus, mas passava dificuldade. E um país difícil, né? Difícil acesso para tudo, né? Para ele também era difícil. Não, os filhos dele chegavam a ficar 2 dias sem comer. Ele, a mulher, os filhos, tudo isso direcionado por um sonho, né? Ele sonhou e foi, como você falou, obedecendo, né? Isso aí. Obedecendo. Exatamente, foi a cidade. Ele obedeceu sem entender. Voltou da cidade, continuou sem entender, mas continuou obedecendo. Aliás, ele diz que ele não queria obedecer muito, não. A esposa que ficava assim, não, Deus tem um propósito para isso, Deus está falando, vamos lá. Ele diz que a mulher dele é mais crente do que ele, né? Sempre tem um que tem mais fé do que o outro. Aqui é Eduardo. Eu não sei se é o caso aí da Lívia Eduardo. Não, aqui é o oposto, aqui é o oposto. Tenha certeza. Aí é o seguinte, ele ficou sem entender quando Deus pede para receber esse povo na casa dele. Nesse ínterim, nesse meio tempo, ele foi a única pessoa de uma empresa, não estou equivocado, com 600 funcionários, uma empresa irlandesa, que ele trabalhava nessa empresa, a empresa faliu, mas nesse meio tempo recebe uma ligação dessa empresa pedindo que ele voltasse, fosse aos escritórios da empresa, que fica lá na cidade, que eles queriam falar com ele. Chegou lá, eles disseram que tinha um cheque para ele, que ele ia receber uma oferta da empresa. E ele falou o seguinte, mas só eu e os demais funcionários? A empresa falou assim, não, só vamos dar você porque você foi o melhor funcionário. Ele ficou sem entender. Espera aí, Leônidas. No universo de 600 funcionários aproximadamente, ele foi o único a ser contemplado por isso? O único. Ele nem conhecia a palavra indenização. Gente, foi uma indenização extraoficial. Porque lá não tem esse negócio, né? Senhor. Então, ele, assustadíssimo com isso, com muito medo, falou, meu Deus, essa empresa quer arrumar uma cilada para mim, um truque, pegou o cheque, foi no banco, levou a esposa no banco para ela ser testemunha caso ele ficasse preso. Olha só a ideia, caso ele ficasse preso, eu vou testemunha, a esposa como testemunha. Recebeu o cheque no valor de R$9.000. Isso eu estou resumindo a história, tá? Voltou para casa. E ele falou assim, eu tinha bons pensamentos na minha cabeça quando eu voltava do banco para minha casa, com 9.000 na mão, ele pegou na mão o dinheiro, R$9.000. Isso é um calhamaço de dinheiro em moeda local, que a moeda lá é metical. Um dinheiro que ele nunca viu na vida dele, nem esperava ver, né? Oi? É um dinheiro que ele nunca viu na frente e nem esperava ver na vida dele inteira, né? Nada, ele estava desempregado, zero condições. Zero. Ele seria considerado rico com esse valor no local dele? Poderia ser assim, ele bem de vida? Rico não, mas ele poderia fazer o que ele tinha pensado, comprar uma moto para ele, comprar muito alimento para a casa dele, dar uma reforma na casa dele e comprar roupa para os filhos. Ele daria para fazer muita coisa com esse dinheiro. E ele veio para casa com esse pensamento, vou comprar uma moto, estou cansado de andar a pé, vou comprar roupa para os meus filhos, comprar comida e vou fazer um banquete para os meus filhos para esquecer essa fome que a gente passa aqui. Ele veio pensando nisso. Quando chegou em casa, a esposa, que é mais crente do que ele, fez a seguinte pergunta. Então, agora nós temos dinheiro. Você vai fazer o que com esse dinheiro? Aí que ele disse o seguinte, Léo, respondi aquilo que eu nunca pensei em responder. Não foi eu que falei aquilo, foi Deus que falou aquilo. Eu falei assim, agora vamos comprar comida para aquele povo lá da rua. Jesus. Ele, quando falou aqui, falou, meu Deus, o que eu falei? Aí a esposa, você falou muito bem, era isso que eu queria ouvir. Foram para a rua
compraram comida e começaram a distribuir comida. Quando voltavam para casa, algumas crianças e viúvas começaram a segui-lo. E no dia seguinte, quando ele abre a porta às 5 horas da manhã da casa dele, tinha lá uma multidão no seu quintal. Jesus. Essa multidão está lá até hoje, tá? Ele falou assim, meu Deus, arrumei Uau. problema. Porque ele pensou que usar comida só uma vez. Mas o povo descobriu o endereço dele e veio na casa dele. Eu estou falando aí de 7 a 10 quilômetros, essa distância dessa praça até a casa dele, entre 7 e 10. Eu posso medir quando for lá. Então as pessoas passaram, em vez de ir para a praça, para a porta da casa dele. Porque essa foi a ordem de Deus, receber na casa dele. Deus mandou ficar dando comida na praça, Deus mandou dar comida, Deus falou para dar na casa dele. Amém. Então ele falou, meu Deus, é o meu problema. Então começou, com esse dinheiro, começou a comprar comida, e obviamente o dinheiro acaba, mas a fome não acaba. O dinheiro começou a acabar, ele então começa a pedir a Deus que Deus desse uma saída, porque senão eu vou passar vergonha aqui, vai morrer de fome essas crianças, essas viúvas e a minha família, porque eu não tenho recurso. Esse período Então, durou quanto tempo, mais ou menos, Leônidas? Como é que é a pergunta? Esse período dele, né, com o dinheiro da indenização, comprando ali o alimento, durou quanto tempo, mais ou menos? Até acabar o dinheiro, né? Até acabar o dinheiro foi quanto tempo, mais ou menos? Essa parte eu pulei porque senão a história fica longa. Uhum. Demorou, eu não sei exatamente quanto tempo, mas demorou um pouco de tempo. Por quê? Porque nesse ínterim, ele arrumou outro emprego numa cidade que fica a 600 quilômetros da casa dele. Então, ele foi trabalhar. Poxa, longe pra caramba. Então, ele conseguiu, com o dinheiro que ele ganhava da empresa, que ele voltou a trabalhar, e com esse dinheiro começou por algum tempo dar comida. Uhum. Só que o dinheiro não estava dando mais. Até pela entendeu? quantidade de pessoas que ele servia, né? Não dava certo, né? A conta não fechava. Não dava. E ele tinha uma multidão na casa dele, ele dava comida, mas ele não via essas crianças e nem via a família, porque ele estava a 600 quilômetros, ele tinha 2 dias de folga por mês. Um dia para vir, levar o dinheiro para a esposa, comprar comida para as crianças e para a família, e outro dia para voltar de viagem. Então, ele começou a sofrer também com isso e começou a orar a Deus. Falei, Senhor, eu não quero viver essa vida. Aquelas crianças estão lá, estão precisando de mim e eu estou aqui. Nesse ínterim, que eu, então, entro em contato com ele. Aliás, ele entra em contato comigo, eu faço contato com ele, e ele orando, Deus deu um sonho para ele, lá trabalhando nessa empresa. O sonho era o seguinte, Deus, de 3 letras, MCE. E ele não entendia o que significava essas 3 letras, MCE, diz ele que anotou lá na sua caderneta. No dia seguinte, ele descobriu que tinha um tal de Google que sabia tudo. O Google? O fofoqueiro. Né? Nós chamamos aqui, equivocadamente, Google. E ele descobriu que tinha internet, sabia tudo na internet, tinha um tal de Google. Ele descobriu naquela época a internet. Então, disseram para ele, coloca essas letras no Google, que o Google vai dizer para você. Então, ele colocou lá no Google, MCE, e encontrou Missão Cristã Europeia, e dali começa a rolar a página, encontrou meu e-mail. Eu não sei como, que eu também fiz esse percurso, não encontrei meu e-mail. Esse e-mail, obviamente, não existe mais, porque eu também não estou mais na missão, na MCE. Saí da missão 1 mês depois de voltei da África, deixei a missão. Então, ele passa esse e-mail para mim. E ele falou o seguinte para a esposa, olha, passei o e-mail, que um anjo que Deus mostrou. Só que passou uma semana, segundo ele, 2 semanas, eu não respondi o e-mail, e ele falou assim, meu Deus, isso não é nada. Quando eu entro ele me conta essa história, eu falei, meu Deus, isso é uma história, como é possível esse negócio? Fiquei realmente impactado com essa história, e conversei com o meu pastor essa história, pastor da minha igreja, né? Ele falou o seguinte, Léo, você é um pastor missionário, nós vamos fazer aqui um levantamento de recursos, você vai, então, a Moçambique. Então, eu pensei comigo, bem, gente, eu trabalho na Europa, eu não trabalho na África, eu tenho servo, muito trabalho. Eduardo, você conhecia a minha luta, você também conhecia a minha luta. Vou fazer o que na África? Falei com ele o seguinte, olha, vamos mandar o dinheiro, que a minha igreja vai levantar, vou te mandar o dinheiro, e eu não vou aí, fica tudo certo. Então, foi a hora que me impactou, porque ele falou o seguinte para mim, olha, eu não quero seu dinheiro pode ficar com você. Eu queria que você viesse aqui. Eu fiquei sem entender, eu falei assim, rapaz, é louco, porque ele me pede ajuda, agora eu digo que tem dinheiro, ele diz que eu não quero dinheiro. E diz ele que quando desligou o telefone, ele falou assim, meu Deus, eu acho que eu fiz bobagem, eu rejeitei o dinheiro. Perdi o pastor e perdi o dinheiro. E contou para a esposa falou o seguinte para ele, eu percebo que você não está bem da cabeça. Como? Nós vamos passar fome aqui, uma pessoa te liga, oferece o dinheiro, você não quer o dinheiro, não entendi. Ele falou assim, meu Deus, levei uma bronca, me arrependi,
Mas só que aquilo que mexeu comigo, aquilo me fez repensar, pensar na possibilidade de eu ir até lá. Mas eu estava com muito medo dele, né? Eu lembrava dos filmes de Tarzan que eu via quando eu era criança, eu pensava no africano canibal, eu pensava um negócio muito louco, assim, entendeu? E ele também Uma pensava. onça te esperando no aeroporto, né? Sei A lá, pele de leão. eu tinha medo. Tinha muito medo. Quando ele me contou essa história, falei com ele, então é o seguinte, então eu vou até aí. E ele começou a contar para todo mundo, inclusive pediu esse emprego de armada, pediu demissão, porque ele queria ir lá para a casa deles esperar o dia da minha chegada, preparar para esperar. Jesus. A empresa falou assim, você está louco, como é que você vai acreditar numa história da internet? Esse homem branco não existe, homem branco é mentiroso. Então lá eles têm muito medo de homem branco, né? E branco eu falo, não é só porque eu sou muito branquelão, qualquer um aqui, Aham. você me vê branquela lá O também. histórico colonial, Ele- né, dos países africanos Exatamente, ainda é por é uma isso. memória muito forte para eles. Tem muitos países que Muito. foram descolonizados há pouco Isso aí. tempo, né? E aí os impactos 75. históricos deles ainda é muito presente na família, na estrutura econômica dos países, né? E tem uma coisa também, a Exatamente. história é muito louca, né? Assim, como que um cara sonha, alguém manda um e-mail, alguém responde, esse cara diz que vai vir, você tá largando emprego. É muito louca essa história. Realmente envolve muita fé e muita convicção que Deus estava no negócio, né, tio? Então, todos os pastores que ele conhece lá e amigos disseram, você está louco, isso não existe, como é que esse homem branco vai vir aqui? O homem branco não vem aqui na nossa aldeia, você está louco, você deixou o emprego. Até aí a esposa também ficou assim, você está louco, como é que você saiu do emprego? Ele saiu sem avisar, chegou em casa, ó, pedir demissão. Bem, chegou o dia para eu ir até Moçambique, eu chego lá em Moçambique, para amenizar a minha preocupação, meu medo, eu levei comigo o Palhaço Alegria, né? Eu acho que já teve também aqui nesse Já podcast. teve com a gente já, Foi, ele. sim. Porque ele conhecia outra região de Moçambique, aquela região eu não conhecia, então ele foi comigo, levei comigo uma enfermeira também da minha igreja, fomos nós três juntos, e chegou o dia, ele conta, né, que quando eu cheguei em Joanesburgo, isso eu me lembro, Joanesburgo fica na África do Sul, Uhum. eu passei pela mensagem, olha Danilo, já estou no seu continente, já estou na África do Sul. Então ele pega a mensagem, mostra para a esposa, esse branco realmente é mentiroso. Olha, como é possível ele falar que está na África do Sul, no meu continente, e com o telefone do Brasil, mesmo número do Brasil. Mentiroso. Não vou buscar no aeroporto. O Google não explicou isso para ele. Não, isso ele não aprendeu. Que tinha um Wi-Fi no aeroporto, as coisas ele não sabia. Verdade. Peguei um avião ali, pegamos, né? Eu, o Marcos e a Aham. Rayana, pegamos o avião, fomos para Tete, é uma cidade já em Moçambique, mais longe ainda do estado dele. Aldeia. Passei outra mensagem, olha meu amigo, já estou no seu país, estou em Tete. Ele falou assim, meu Deus, por que esse branco faz isso com a gente? Não vou ao aeroporto. Olha aqui, Benilde, está mentindo, outra vez mentindo. E a esposa insistiu com ele, por favor, vamos ao aeroporto, vamos buscá-lo. Deus vai mandar alguém, Deus vai mandar um anjo para salvar a gente aqui. E ele falou assim, mas eu só tenho esse dinheiro, vou gastar o dinheiro com o carro, até que ele convenceu. Ele alugou lá um carro velho, que eu me lembro direitinho qual é o carro, uma caminhonete velha, e chegou no aeroporto, e ali foi impactante, né? Quando eu chego ali e vejo aquela realidade terrível, um aeroporto pequeno, tudo escuro, era noite, um lugar muito horrível, e ele havia passado para mim que a casa dele era a melhor casa da aldeia, e ele não mentiu, a casa dele realmente era a melhor casa da aldeia, porque tinha alicerce, então tinha uns pedaços de blocos, mas só tinha 2 cômodos cobertos, não tinha banheiro, não tinha cozinha, não tinha piso, lugar nenhum da casa, nem lugar não tinha piso. E ele ali, aquilo foi um choque, né? Muito grande, não deu para a gente ficar na casa dele. Foi o primeiro e único conflito que eu administrei lá até hoje. Primeiro e único. Tive que ir para uma pousada, ficar uma pousada também muito ruim, bem ruim. Eu não vou nem contar, porque para não desanimar vocês e querer ir lá um dia. Bota melhor também, né? E eu fiquei chocado com aquilo, né? Eu fui pregar, eu cheguei na sexta, no sábado preguei num lugar, um culto evangelístico. Ele já tinha dito para mim que teria um culto evangelístico num campo aberto. Eu imaginei um campo, futebol, mas lá um campo era um espaço aberto, Aham. muitas crianças maltrapilhas, todas descalços, sujas, um monte de gente com muita fome. Eu preguei ali, mas eu me sentia mal, porque eu comecei a pedir perdão a Deus, que eu falei que eu estava no lugar errado, que eu era a pessoa errada e eu não devia ter ido. Eu comecei a pedir perdão a Deus por isso. Isso foi no sábado, domingo, preguei numa igreja e cheguei na igreja, aquilo me assustou muito, porque lá ninguém tem
desodorante, perfume. Coisa Nada que básica a para mulher nossa usa, vida, né? Coisa do dia a dia, né? nada mais básico que você possa imaginar, Lívia. Nem shampoo, nem sabonete para lavar o cabelo tem. Nada que uma mulher usa durante o mês, as mulheres lá usam. Nada. Então, aquilo era o cheiro não era bom, não era agradável. Eles são muito alegres, dançam muito, pulam muito, eu gosto demais disso, só que levantam a poeirada lá dentro da igreja, aquilo entra no nariz da gente, é um negócio difícil. A igreja é de capim, de barro, todo escuro, você não enxergava nada, só para ler a Bíblia tem que ser no celular. E quase não tem janela, né? Não tem janela, são os bambus que eles colocam assim, ó, só para poder circular um pouquinho, né? Um negocinho assim, a circular um pouquinho. E eu insistia em falar para mim mesmo, olha, eu sou a pessoa errada, Senhor me perdoa, não era para ter vindo, eu vim de curioso, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim. Na segunda-feira eu fui visitar as viúvas, que ele cuida das viúvas, fui visitar. Na terceira visita eu falei, não dá para mim, não dá, chega, não aguentei, aquilo me fez muito mal, chorei, aquele negócio, me senti muito impotente, aquela multidão de gente com fome, eu vi viúvas morrendo de malária, morrendo de AIDS e morrendo de fome. Eu vi uma senhora, aí que foi a história, eu vi uma senhora com 14 órfãos, literalmente com muita fome. Inclusive, naquele dia eu tive que fazer algo para socorrer aquelas crianças, poder matar a fome daquelas crianças naquele dia. Quando eu vi essa cena, eu falei, Danilo, para mim não dá, eu vou voltar para a pousada, eu vou desmarcar os voos e vou voltar para o Brasil. Meu trabalho é na Europa, é lá que Deus me chamou, lá que eu vim ficar, eu sou a pessoa errada. Aí a menina que foi comigo, a enfermeira, filmou no meu celular essa senhora pedindo ajuda, mas ela falava pessimamente português, pessimamente português, porque lá quem não é alfabetizado fala chuabo, que é o dialeto local. Quando eu cheguei na pousada e postei aquele vídeo no Facebook, minutos depois me liga uma pessoa daqui, de um empresário aqui da minha cidade, Itaboraí, posso citar o nome dele, não há problema nenhum, né? José Bergel, ele tem uma indústria aqui de alumínio, de esquadria e tal, me liga, me faz uma oferta, daqui a pouco outro me liga, um pastor assembleano, um congregacional, me liga um familiar, me liga um amigo que mora na região dos lagos, começou a chegar dinheiro, então nós começamos a comprar comida e matar a fome de uma multidão. E Deus falou assim comigo, você era a pessoa certa. Quando cheguei lá, não tinha nem comida, então não tinha uma folha verde no quintal, não tinha piso, não tinha teto, não tinha nada. E hoje, vocês podem, quem está nos acompanhando, busca aí no nosso Instagram, vocês vão ver que temos parquinho. Eu posso te interromper um pouquinho, Leônidas, para isso? Ô, William, será que você pode colocar aí pra gente no Instagram? Bom Samaritano. Ó, esse daqui, vê se você acha aí. Muitas são os desafios, né, que a gente encontra. Pode virar para você ver melhor, ó. Para a gente passar algumas fotos para quem está em casa e também para poder conhecer a história, né, do Bom Samaritano. É uma realidade verdadeira, né? Não é cena de filme, como você colocou, né, Leônidas? Não é fake, né? Aquilo ali é real. E até que ponto a gente, quanto igreja, né, quanto comunidade, quanto pessoas, né, pários, né, irmãos, a gente vai fechar os olhos para tudo isso que está acontecendo. Uma palavra sua me chamou a atenção em relação à vida missionária. A vida missionária é mais ligada à obediência do que o recurso em si. Já pode colocar? Já pode colocar. Pode colocar então, William, para a gente dar uma olhadinha. Olha só, gente, esse aí é o Instagram do Bom Samaritano. Dá para rolar aí, William, umas fotinhos aí pra gente? Acesse lá, não deixe de acessar, não deixe de seguir. Gente, esse aí é o Danilo, né, gente? Esse foi o cara que sonhou, né? O pastor Danilo. Tive o privilégio de encontrar com ele algumas vezes. Uma pessoa de um coração, assim, absurdo. E um pai de família, porque o sonho dele era só botar comida em casa, né? E ali é desafiado pelo Espírito Santo para alimentar estranhos. Vai colocar mais foto, William, para a gente ver? E para quem, né, conhece a história do Moçambique, foi em que ano, Leônidas, a primeira viagem? Eu fiz contato com ele, comecei contato em 2015, cheguei lá em 2016.
Então, a primeira viagem foi em 2016, nós estamos em 2022. Só para você que está em casa, dar uma situada aí nessas fotos, o cenário que Leônidas chegou lá, gente, era Nada a ver chão, com tá aí. Né? Nada do que você está vendo aí, nada mesmo, né? Era chão e a igreja era uma lona, embaixo dessa lona, né? Eu lembro muito dessa foto, com uma chuva. Não. Essa lona foi, eu não sabia, descobri agora, essa lona foi emprestada. Olha uma isso! Lona uma lona toda rasgada, empoeirada. Para te receber. Porque começou, o sol estava muito quente, e aquilo estava me incomodando para pregar. Então eles arrumaram uma lona emprestada, um pedaço de pau velho, colocaram lá. Meu Deus. E hoje tem uma igreja lá no local, né? Nesse local onde estava a lona, tem uma igreja. Essas fotos estão passando aí. Foi uma conferência, né, sobre Moçambique que teve aqui no Brasil, na Igreja Congregacional de Viana das Pedras. Foi uma imersão do projeto aí nesses dias. O Danilo passou aqui mais de um mês e aí visitou algumas igrejas pelo Brasil, também fazendo novas parcerias, divulgando o projeto e tudo mais. O lindo de ver não é só, Leônidas, o que aconteceu na vida deles, mas o que aconteceu na nossa, né? O que aconteceu na sua vida, na vida das pessoas ao seu redor. Eu me recordo quando você voltou dessa viagem. Eu tentei falar com você, eu nunca conversei com você sobre isso. Eu vou falar isso agora, né, ao vivo. Pode voltar pra gente, William? E você pode mandar ainda pergunta, alguma coisa aí pro Leão, se você quer saber, aí, participar, alguma coisa. O nosso zap é 2199-532-7705. Tem comentário? Vamos lá. Tem um comentário aqui que o perfil da moça tá escrito Pai, Filho e Espírito Santo, mas não tem nome. Não tem nome. Se puder, depois bota o seu então nome aí. Eu falo amém. Depois, amém. E diz aqui, boa noite. E tem mais uma mensagem aqui, vamos lá. Da Regina Célia. Ei, mãe! Conseguiu, hein, mãe? Tá espertinha! A paz, queridos. Trabalho lindo que a nossa família tem a alegria de participar. Isso, né? Nós fomos impactados por isso. E como eu estava falando, Leônidas, eu tentei entrar em contato com você quando você voltou, né? Não consegui e falei com o Dâmaris, né? A sua esposa. E aí a Dâmaris virou para mim, Lívia, ele tá tão abatidinho, ele emagreceu muito. E aí ela foi compartilhando o impacto, né, emocional da viagem. E eu fico pensando nisso, Leônidas. Eu acho que é impossível você fazer uma viagem dessa, você propor isso no seu coração e você voltar a ser a mesma pessoa. Então, eu queria fazer essa pergunta. O que mudou na sua vida, na sua família, né, no ser Leônidas, depois de Moçambique? Bem, primeiramente mudou ministerialmente falando, né? Porque quando eu fui para Moçambique, eu tinha feito uma promessa para minha esposa e não cumpri. E ela falou assim, você volta, mas vai só uma vez, porque você já viaja muito. Eu fico até imaginando o Dâmaris falando isso, né? Vai, mas não se envolve, amor. Não se envolve, volta. Mas nem ela tinha noção também do que eu ia ver lá. Fato é o seguinte, quando eu voltei, um mês depois, fiz uma carta e pedi demissão da MCE, Missão Cristã Europeia. Me chamaram de louco. Rapaz, você deixa uma missão dessa, missão centenária, fundada em 1904, na Estônia. Você exerce um papel de liderança na missão, você viaja para aqui, para acolá. Eu falei isso, nada disso me convenceu. E fiz uma carta e pedi demissão. Tenho uma boa relação com eles até hoje, mas eu saí da MCE. Logo, 2 anos depois, 3 anos, eu deixo o servo, que para mim era quase impossível, né? Deixo o centro de recuperação. E hoje me dedico 100%, 99%, né, ao Bom Samaritano, que eu ainda tenho 1% aí, ou 5%, que eu tenho um trabalho que eu faço na minha denominação, mas isso não deve durar muito tempo, não. Porque eu tenho... o Bom Samaritano, graças a Deus, tem me ocupado muito. Você tem uma ideia, eu vim de lá agora, cheguei de lá agora, e dia 30 embarco de novo. Dia 30 agora e volto de novo para Moçambique. Então, é uma viagem longa, cansativa demais, cara. Eu preciso me preparar para isso.
Então mudou, dentro de mim também mudou, porque eu comecei a ver o mundo com outra perspectiva, e aquilo... E todas as vezes que você vai e volta, você tem que fazer um trabalho emocional grande. Inclusive com o Danilo, quando ele vem aqui, primeira vez que ele veio ao Brasil, quando eu trouxe ele ao Brasil, eu falei porque até então era eu e Damas, hoje não, hoje já tem uma equipe. Hoje o trabalho aqui já é legalizado, aqui no Brasil, é legalizado lá em Moçambique, eu tenho uma equipe de base, eu tenho uma diretoria, então, mas na época era só eu. Ninguém conhecia. Então, eu acho legal, né, falar Brasil, isso, né, Eliote? Começa com um sonho, né, um e-mail doido, aleatório, nem você acredita, nem Danilo acredita, e hoje é algo organizado, concreto. É uma organização mesmo, né? Tem uma diretoria, tem comitê, tem prestação de contas, tem, né, tem uma conta, tem pessoas. E, gente, tem crédito. Sabe o que é crédito? Crédito começou sendo direcionado por Deus. Leônidas, eu já recebi um recado aqui do William, dizendo que falta pouco para o nosso podcast acabar. Vamos fazer uma minissérie? Eu acho que vai ter capítulo 1, 2 e 3. E tem um áudio aqui para a gente ouvir agora. Pessoal... Pipocou agora, entendeu? Só porque a gente está acabando aqui, a galera resolveu falar. Vamos lá. Primeiramente aqui, a Dulce falou: boa noite, que Deus abençoe este trabalho maravilhoso do Bom Samaritano. Amém. Gente, Dulce. segue no Instagram, coopera, lá tem como você ser padrinho do ministério. Muitas são as oportunidades de você servir também através do Bom Samaritano. Opa! Acompanhando aqui de Aroeiras, na Paraíba, missionário Genário. Olha, que Genário, bacana. Deus abençoe, meu querido. Deus te abençoe. E vamos ao áudio. Graça e paz, pastor Leônidas. Presbítero Francisco Valadão, da Igreja Sei Maricado, pastor Eduardo. Gostaria de saber do senhor como é que o senhor se sente, a alegria que o senhor sente no coração de servir a um povo tão humilde aí em Moçambique e saber que você foi um instrumento levantado por Deus. Opa. Nos conte aí como é que essa experiência que você tem na sua vida. Um abraço e um beijo no seu coração. Ok. Responde aí, pastor Léo. Para mim isso é uma grande honra, uma grande alegria, mas uma grande responsabilidade. Verdade. Todos os dias eu vou dormir pensando que as crianças precisam comer no dia seguinte. Então, eu às vezes fico falando com Deus, por que eu? Muitas vezes eu falo com Deus, por que eu? Podia ser outra pessoa, podia ser uma pessoa talvez mais capacitada, mas eu penso o seguinte, eu acho que Deus chamou outras pessoas melhores do que eu. Mas talvez essas pessoas melhores não ouviram, ou se não ouviram, obedeceram, né? Não obedeceram. Aí entra aquela questão do obedecer. Isso. Quando eu falei para Deus que eu era a pessoa errada, eu reconheci todas as incapacidades que eu tinha e tenho. Tinha e tenho. Mas quando eu obedeci, o milagre aconteceu. Amém. Entendeu? Então, o que eu tento fazer é agradecer a Deus todos os dias essa oportunidade, mas também trabalhar todos os dias em prol disso. Eu tenho pedido a Deus força, saúde, para poder levar ali não só alimento físico, mas também o alimento espiritual. Todas as vezes que nós vamos lá, nós batizamos 20, 30 pessoas. Amém. Todas as vezes a gente vai em batida. Então, não é só comida física. Então, para mim, é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Porque a obra missionária é feita com responsabilidade. Pastor e você Léo. falou de unidade aí, Lúvia. Oi. Somos um. Quando tem unidade, há maior crescimento. Porque se eu pudesse continuar comigo sozinho, talvez eu fosse muito rápido, mas ia parar rápido. Hoje eu não estou sozinho, eu já tenho um grupo. Inclusive você, né? Você, Eduardo, sua família que ajuda financeiramente todos os meses. Nós temos muitas pessoas que ajudam e temos hoje um grupo que trabalha aqui, não trabalha sozinho. Eu tenho 2 missionários, eu tenho um médico, eu tenho a Damas, vocês falaram na diretoria, entendeu? Vocês falaram no meu sobrinho Alex, que também ajuda lá com a padaria, inclusive vai lá agora comigo em outubro. E vai estar com a gente. Vai participar com a gente aqui também. Dia 4 de outubro vai estar com a gente. Daqui um mês, né, vai estar com a gente também ele, falando um pouco também do projeto. Só a história dele dá um filme. Verdade. Vocês conhecem a história toda. Dá um filme. E ele só mexeu com a padaria. Basicamente com a padaria. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma parte B com você, né? Talvez parte C também,
Mas para você que está em casa, né? Para o William que está aqui, que não conhecia o Bom Samaritano e que está aprendendo hoje sobre o Bom Samaritano, eu quero falar que são aproximadamente mais, né, de 100 pessoas assistidas por esse projeto que não tinham o que comer. Não tinham, William. 150 crianças e 60 viúvas. E, olha, gente, São né? 210 pessoas. Fora a família, né? A primeira vez que eu vi o pastor Danilo falou assim para mim, olha, para não passar fome, eles enchem a mãozinha de areia e comem areia, para a areia pesar no estômago deles. Foi essa a cena que eu vi, tá, William? O pessoal que está em casa. E aí eu preparei um almoço, um jantar para ele. Eu nunca vou me esquecer disso. E aí era frango. E o Danilo ficou muito tempo olhando para o frango. E a gente querendo agradar as pessoas, fica, né? Fazer um prato bacana e tal. E Danilo olhando, e Danilo nada de comer. Aí eu falei assim, ai meu Deus, será que o prato tá feio? Será que ele não come frango e tal? E aí ele começou a comer. E aí eu, com essa boca grande que todo mundo sabe que eu tenho, né? Virei pra ele e disse, ai Danilo, mas por que você demorou pra comer? Você não gostou da comida e tal? E sabe qual foi a resposta dele, gente? Olha essa. É porque é a primeira vez que eu ia comer frango sem poder guardar um no meu paletó para dividir com os meus filhos em casa. Então, gente, essa realidade ela foi transformada por um sonho de Deus. Você que não acredita em milagre, você que acha que Deus está dormindo lá em cima na nuvem de boa, acorda para a vida você. Isso aconteceu por um chamado de Deus e Deus uniu pessoas e propósitos. Essas crianças hoje têm uma padaria, tem almoço, tem comidinha, tem assistência, tem roupa, tiveram festa no Dia das Crianças, tomaram refrigerante pela primeira vez, o presente deles foi sorvete, né? E você pode contribuir com esse ministério. Gente, olha, o William quer que eu vá embora e a gente não acabou, Leônidas, como é que a gente queridos, faz? Tem ainda pergunta ali ainda, o programa já passou do horário, o diretor já entrou aqui no estúdio, já está brigando com a gente, já está falando, parou. Pastor Léo, depois vamos conversar depois aí essa semana. Perguntas. E para a gente poder ver se a Pode. gente consegue deixar para a semana que vem. Não sei se como está a sua agenda aí. A sua agenda eu sei que é apertada. Quando a gente fecha para a semana que vem, você continuar, porque tem muitas coisas que você começou a falar de uma realidade, nós estamos falando de outra realidade. Temos que falar esse entre-meio aí daquilo que Deus fez, realizou e o que é a realidade de hoje. Faz a pergunta aí, William. Não, Nem são perguntas, são mensagens, duas, né? Só para fechar mesmo. Tem uma daqui que é da Clínica Capilar Fabiana Paz, ela falando aqui, boa noite, Deus é bom o tempo todo, eita glória. Amém. Pastor Leônidas Duarte, que Deus continue te usando. Amém. Amém. E a última, só para fechar mesmo, que é da Patrícia Ramos, graça e paz, coisa mais linda de se ouvir, eu concordo. Glória a Deus. Ah, Pastor gente. Léo, dá suas considerações finais e depois a gente vai conversar, ver se semana que vem a gente está junto, a gente marcar outra semana que vem, outro dia, para a gente poder marcar, para a gente poder estar junto, que realmente precisamos incendiar corações para entender que temos que cumprir o propósito de Deus. Espera só um minutinho, um segundo. É surpresa ao vivo, gente. Pode tirar a roupa não, tá, filho? Isso aqui é um programa de família. Minhas considerações finais é o seguinte: precisamos dar as mãos para que outras crianças não morram de fome. Amém. Precisamos dar as mãos para que a gente possa juntar forças para alimentar aquelas crianças. A obra missionária não se faz sozinho, se faz em parceria, em unidade. Santo solitário não tem valor nenhum. Santo só tem valor se juntar um com o outro. Independente das nossas diferenças, independente das nossas denominações, juntar forças e fazer a obra missionária. Essa é a ideia. Somos um em Cristo Jesus. Amém. Então nós precisamos juntar forças, dar as mãos e trabalharmos juntos para que outras pessoas não vão para o inferno ou que morram de fome. Aleluia. Espero você nessa batalha contra a fome na Amém, Deus abençoe. Só queria deixar um versículo para poder a gente fechar aqui, Mateus 25, versículo 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me,
Adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então vão perguntar, quem fez isso? Foi aqueles que, quando que nós vimos ele ficando assim, porque quando nós fizemos pelos seus. Ajudando, né? Ajudando. Uma então, fé viva é uma fé que faz obra. A né? fé sem obras, ela é morta. Então, glória a Deus. Pastor Leônidas, Léo. obrigada pelo carinho, Tchau, tchau. por tudo que você derramou em Tchau. nossa vida. Acesse agora a página do Bom Samaritano e já começa a contribuir com esse lindo ministério. E até a gente vai ter que semana se que ver vem. aqui, hein? Tá bom? Gente, ó, beijo pra todo mundo que ficou aqui. Esse foi mais um podcast. Somos um. Você viu na TV Ondas de Maricá o podcast Somos Um. Apresentação: Pastor Eduardo Marchon e Lívia Rangel. Realização: Igreja Sei Maricá, Rio de Janeiro.